Nós vamos ler João capítulo 10. João capítulo 10, verso 22 até o verso 42. João capítulo 10, verso 22 ao 42. Celebrava em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquele que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarais sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Neste ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele, e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos por termos a liberdade de adorar ao Senhor, e termos a Tua palavra bendita, que nos ensina tudo que precisamos conhecer acerca do Senhor. Nossa mente, nosso coração é conduzido por ela e se alegra nela. Nós sabemos que pecamos contra o Senhor em muitas coisas, mas também a Tua palavra nos diz que nós temos um advogado junto ao Senhor, que é Jesus o Cristo, o nosso advogado, e a propiciação pelos nossos pecados. Nós, confiados no mérito dele, nos achegamos à tua presença e rogamos que o Senhor nos santifique, quebrante os nossos corações e saiamos daqui edificados pelo Senhor. Nós oramos, ó Pai, e rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é importante, quando a gente olha para qualquer passagem da Escritura, tentar entender o que o livro em que aquela passagem está, ou carta, qual é o propósito principal daquela carta, ou daquele livro, ou daquele evangelho. Em alguns casos, é um pouco difícil de descobrir isso. Tem que estudar um pouco mais, tem que ler, observar a maneira como o autor inspirado desenvolve os seus argumentos para entender realmente o ponto principal ali naquele livro, naquela carta ou naquele evangelho. Algumas outras passagens é mais fácil, porque o autor já deixa muito claro
qual é o seu plano, qual é o seu propósito, qual que é o foco principal dele. E o Evangelho de João é um desses, que ele deixa muito claro qual é o propósito principal do seu escrito. Ele faz isso no final do Evangelho, lá no capítulo 20, verso 30 e 31, diz assim, capítulo 20, verso 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João diz que Jesus fez muitas outras coisas, ensinou mais, mas esses ensinos e as obras que ele fez estão registrados neste Evangelho. Tem o propósito triplo de mostrar que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, é o ungido do Antigo Testamento prometido. Mostrar que Jesus é o Cristo e mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Ele é da mesma natureza do Pai, ele é o unigênito do Pai, ele é o Verbo de Deus que habitou entre nós. João diz que crendo que Jesus é o Cristo e crendo que ele também é o Filho de Deus, ou seja, ele é Deus homem, se crendo nisso, nós temos a vida eterna. Ou seja, a base para nossa fé é crer que Jesus é Deus homem. É crer que Jesus é o Cristo e crer que Jesus é o Filho de Deus, da mesma natureza do Pai. E aí, quando nós olhamos para o nosso texto, João 10, verso 22 a 42, nós vemos várias vezes o verbo crer, que é o verbo principal, que nós vimos que João diz que nós devemos crer que ele é o Filho de Deus e que ele é o Cristo, e crendo nisso tenha vida eterna. Então, nesse texto nós encontramos várias vezes João usando esse verbo. Observe aí, no verso 25 ele fala, e não credes. No verso 26 do capítulo, verso 37, não me acreditei, é o mesmo verbo. Verso 38, ele diz, não me credes. Verso 42, creram nele. Então veja que ele usa várias vezes aí, não credes, com referência aos judeus que estavam nessa passagem. Ela está dentro de um contexto maior. E a gente pode ver isso, e eu vou tentar ser bem breve aqui. Você pode ver que lá no capítulo 5, verso 1, diz assim, passado estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Capítulo 5, verso 1. Do capítulo 5 de João até o capítulo 12 de João, nós podemos ver que Jesus está naquela região ali de Jerusalém. E no capítulo 12 ele vai para Betânia, que também era próximo. Então ele vai a Jerusalém, ele sai de Jerusalém, ele volta para Jerusalém. Do capítulo 5 até o nosso capítulo aqui, ele está fazendo essas, anda pelo templo, ele sai do templo, ele vai numa festa, vai na outra, vai em Cafarnaum, vai em outra região, ele está sempre naquela região de Jerusalém. E nesta região aí, e volta sempre a Jerusalém, ele faz milagres, ele faz maravilhas, que provam que ele é o Cristo. Ele ensina, ele exorta. E nesse processo dele fazer tudo isso, os judeus que não criam nele ficavam atrás, provocando, criticando, zombando, dizendo que ele tinha que afirmar claramente se ele era ou não o Cristo. Você pode ver, por exemplo, no capítulo 8, no verso 44, Jesus é extremamente duro com eles. Ele diz, vós sois do diabo. Jesus não é nem um pouco político. Você, quem que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vocês são do diabo, o diabo é o pai de vocês, e é por isso que vocês não acreditam em mim. E aí, nesse capítulo 8, ele vai falando, e chega no final, ele
fala que Abraão viu o seu dia e se regozijou, e eles ficam escandalizados. Como é que você pode dizer, não tem nem 50 anos, está dizendo que Abraão viu o seu dia? E aí ele termina dizendo, não, antes de Abraão existir, eu sou. E quando Jesus diz, eu sou, ele está dizendo, eu sou Deus. E quando ele fala isso, os judeus pegam em pedras e querem matá-lo. E ele tem que sair, porque não era a hora dele morrer ainda. Então é nesse contexto aí, esses judeus ficam atrás dele. Aí você vai ver, ele cura o cego de nascença e tal. E quando chega no capítulo 10, nós vemos esse texto maravilhoso dessa parábola, em que o Senhor Jesus fala que ele é o bom pastor. E aí a gente vê que lança muita luz ao nosso texto. E eu vou usar isso para entendermos o nosso texto. Se você olhar o capítulo 10, verso 14, ele diz que ele é o bom pastor. No verso 14, ele diz também que ele conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. No verso 15, ele diz que dá a vida pelas ovelhas. No verso 16, ele diz que tem outras ovelhas ainda, além daquelas, em outro aprisco. Então, é nesse contexto em que agora nós vemos, no final, na parte, quando ele fala isso aí, no capítulo 10, no verso 19 ao verso 21, nós vemos de novo esses judeus lá interpelando ele. E agora, no verso 22, que é o nosso texto, nós temos o Senhor Jesus voltando a Jerusalém, numa festa chamada Festa da Dedicação. Essa festa da dedicação, ela não foi estabelecida lá no Antigo Testamento. Essa festa da dedicação, ela foi estabelecida naquele período chamado interbíblico, dos 400 anos que Deus não falou por meio de profetas entre o Antigo e o Novo Testamento. Havia Etíope Epifânio, que era um imperador, e ele resolveu tirar os utensílios do templo, lá em Jerusalém, e ele mandou sacrificar porco no Santo dos Santos. Imagine só, o porco é um animal imundo para o judeu. Ele manda sacrificar porco no Santo dos Santos pelos sacerdotes judeus, e ele ainda fala para usar o sangue do porco e derramar sobre os pergaminhos lá, os rolos da lei. E aí então isso cria uma revolta de um homem que era sacerdote chamado Macabeu. Já ouviu falar dele lá nos livros apócrifos da Igreja Católica. Ele e os seus filhos se revoltam. E aí começa então a chamada revolta dos Macabeus. E eles têm algum bom êxito ali, e eles conseguem tirar esse sacrifício de porco do templo, e eles voltam a dedicar o templo ao Senhor. Então, dedicar o templo ao Senhor, por isso é a festa da dedicação. Então foi quando o templo voltou a ser dedicado ao Senhor e não a um paganismo. Então é nesta ocasião que Jesus está em Jerusalém, na festa da dedicação. Ele está andando no pórtico de Salomão, que era uma parte que havia restado do templo de Salomão. E o verso 24 diz que rodearam ali os judeus, aqueles judeus que ele chamou filho do diabo, aqueles judeus que não criam nele, aqueles judeus que queriam apedrejá-lo, estavam de novo atrás dele. E aí eles interpelam a Jesus e dizem, até quando o Senhor vai, até quando você vai dizer, não vai dizer francamente se o Senhor é o Cristo ou não. Eles queriam que Jesus dissesse abertamente para que pudesse acusá-lo. E aí então nós vemos que o Senhor Jesus diz, olha, verso 25 e 26, ele diz, olha, as minhas obras testemunham a meu respeito. As minhas ações demonstram, como se ele dissesse, eu já mostrei que eu sou Cristo. Mas vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Não é por falta de provas, não é por falta de testemunho, Jesus está dizendo, não é por falta de demonstrações de que eu sou Cristo. Lembra o propósito de João lá, que ele diz no final do Evangelho? Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Não é por falta de provas, não é falta de obras, não é falta de fatos que demonstram que eu sou Cristo. Vocês não creem porque vocês são cegos, vocês não creem porque vocês não pertencem às minhas ovelhas. E aí então, diante disso, o verso 27 e 28, que é o que eu vou expor para vocês, onde o bom pastor vai falar das suas ovelhas. Ele disse que aqueles não eram suas ovelhas.
Aqueles não criam porque não lhe pertenciam. Mas agora ele vai dizer daquelas que lhe pertencem. Verso 27, ele diz: as minhas ovelhas. Veja o contraste, verso 26, vocês não são das minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas. Ele diz: ouve a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando nós olhamos para esse cenário de pastoreio de ovelhas, é algo estranho para nós, porque, primeiro, nós moramos em uma área urbana. E ainda aqueles irmãos que aqui estão, que já viveram na infância, adolescência, na juventude, na roça, teve convívio mais com gado. Dificilmente um ou outro teve um convívio aí com ovelhas. Isso não é muito comum no Brasil. Mas naquele contexto de Israel, até hoje, é muito comum essa prática do pastoreio. Logo, aqueles que estavam ouvindo o Senhor Jesus, os judeus, eles entendiam perfeitamente o que ele estava dizendo com essa imagem de pastoreio. Mas não só pelo fato de que eles estavam acostumados com esse cenário, mas como eu li para vocês no Salmo 80, que Deus é chamado de pastor de Israel. Então eles também enxergavam a Deus como seu próprio pastor, como aquele que cuida do seu povo. Deus pastoreou o povo através dos patriarcas, através de Moisés, através dos reis de Israel. Os reis também eram vistos como pastores do povo, e Deus pastoreava por meio deles os profetas, e assim por diante. Então, esta imagem, tanto no cenário físico de pastoreio, era algo normal para eles, e eles entendiam perfeitamente, como também a ideia teológica de Deus ser pastor deles. Agora, quando nós olhamos para esse cenário aqui, eu, quando fui pastor em Barra do Garça, Mato Grosso, lá tinha uma família muito querida que tinha uma chácara perto do bairro da igreja, e eles tinham ovelhas. E eu, então, curioso, fui ver se esse negócio é verdade. Não que eu duvidasse, mas eu queria ver se era verdade mesmo. Que essas ovelhas estranhavam a gente. E as ovelhas, tinha ovelhinha pequenininha, coisa bonita, né? Então, é um animal muito bonito. E eu queria até pegar uma para fazer carinho nela. Mas quando eu chegava próximo, elas corriam de mim, mas corriam. E nem não conseguia pegar nem a menor delas. Elas corriam porque eu não sou o pastor delas. Não era eu quem cuidava delas. Elas não reconheciam a minha voz. Elas não reconheciam o meu cheiro. Elas não reconheciam o meu jeito. Não havia como atraí-las de jeito nenhum. Por exemplo, quando você vai a uma fazenda, e eu já fiz muito isso, você pega lá um pouco de milho lá, uma espiga de milho, e você leva até o cavalo, se ele for manso, e aí você vai chegando até ele, vai chegando, e aí você consegue atrair, põe na boca dele, ele mastiga, você pega e põe o freio na boca dele e monta. Você pode até pegar um capim, ir lá, e o cavalo, dependendo do cavalo, ele até aceita você chegar perto dele, vai com jeito, e ele aceita você chegar e dominá-lo. Mas a ovelha não. Você chega e ela corre. Agora, o que o Senhor Jesus está falando nesse cenário aqui, é que a ovelha, no contexto lá de Israel, e em qualquer outro contexto, mas usando o contexto de Israel, a ovelha, ela conhece o seu pastor. A ovelha conhece a voz do pastor. A ovelha conhece, sabe o cheiro do pastor dela. Ela sabe diferenciar. E algumas coisas são bem curiosas, assim, no contexto lá de Israel, porque se tem dois pastores com seus rebanhos e um deve para o outro, jamais um paga a dívida para o outro com ovelha. Sabe por quê? Porque se ele der a ovelha dele pagando a dívida para o outro pastor, aquela ovelha, ao ser dada para o outro pastor, ela vai morrer de tristeza. Ela vai ficar depressiva, ela não vai mais comer e ela vai morrer. Então não é um bom negócio receber a ovelha de pagamento, porque o pastor sabe que aquela ovelha não vai se adaptar com ele, não vai ficar feliz, ela vai definhar, porque ela quer ficar com o pastor dela, ela morre de saudade do pastor dela. Eu acho muito interessante essa imagem. E o que é interessante também é que quando lá em Israel, imagine num lugar estreito, e que vem um pastor com seu rebanho aqui, e vem outro pastor aqui também, e eles se cruzam, e cruzam também os seus rebanhos.
um rebanho cruza com o outro, o pastor passa para lá e esse passa para cá, e as ovelhas não se misturam. Porque elas conhecem o seu pastor. E elas seguem o pastor. Não se mistura com o outro rebanho. Elas seguem o pastor. Então, veja que esta imagem é muito didática do que Jesus está dizendo aqui. Ele mostra que as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz. Ouvir a voz aqui é prestar atenção. Elas ouvem, elas entendem, elas conhecem o comando que o pastor dá a elas. Usando aqui o nosso contexto brasileiro, com relação a gado, quem já apartou vaca sabe que você lá tem uns comandos, o peão tem um comando para o gado, ele vai gritando lá, o gado vai vindo, ele vai com o cavalo e tal. Mas aqui as ovelhas ainda é mais fácil, porque só de ouvir a voz do pastor, elas já se ajuntam a ele. Porque há um detalhe muito interessante também. As ovelhas, elas se sentem seguras, porque a ovelha é um bicho medroso. Mas elas se sentem seguras ao redor do seu pastor. Então, quando elas ouvem a voz do pastor, elas logo correm para ele. Se você pesquisar no Google, vai ver lá várias imagens de pastoreio, e você vai ver uma imagem que é muito comum, o pastor à frente e as ovelhas atrás dele. Ele tranquilo andando na frente e elas atrás dele. Isso mostra o quanto que as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor e a seguem. Se nós olharmos lá no capítulo 10, como eu disse que usaria a parábola que Jesus conta como sendo bom pastor, ele já havia dito isso. Olha o verso 4 a 5 lá, desse mesmo capítulo. Depois de fazer, capítulo 10 aí, verso 4 a 5. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus está contando a parábola aqui das ovelhas. Ele diz que as ovelhas, elas lhe pertencem ao pastor, ele vai adiante delas, como eu já expliquei aqui a visão para vocês, elas o seguem, elas reconhecem a voz dele, só a voz dele, e ele diz que quando elas jamais seguirão o estranho. Lembra lá quando eu tentei correr atrás das ovelhas lá? Não adianta, elas não vão seguir. Você pode chamar, pode falar o barulho que você quiser, pode dar o objeto que você quiser, o alimento que você quiser, elas não vão até você. Então Jesus deixa bem claro que elas fugirão dele, elas fogem do estranho, mas do bom pastor, elas ouvem a voz e elas seguem. E aí, quando nós olhamos para essa questão da voz de Cristo, como sendo o bom pastor, onde nós encontramos a voz dele? Nós encontramos a voz dele no Evangelho. Nós encontramos a voz dele nas Escrituras. Nós ouvimos esta voz um dia, através da pregação, através da Escritura, ou lendo a Escritura, ou ouvindo alguém pregar, nós ouvimos esta voz e nós o seguimos automaticamente, imediatamente. Fomos transformados pelo Senhor, renovados, nós fomos nascidos de novo. Quando nós ouvimos a voz do nosso bom pastor, nossos olhos foram abertos para a verdade, nosso coração foi transformado, nossa visão de mundo foi modificada, nós somos convertidos e nós seguimos a esse pastor através do Evangelho. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz assim: ora, sabemos que temos conhecido, por isso, conhecido a Cristo, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2, verso 3 a 6. Veja, João diz na sua carta, na primeira carta, que se nós o conhecemos a Cristo, nós guardamos os seus mandamentos. Nós ouvimos a sua voz. Nós aprendemos com ele.
E João diz que se nós pertencemos a Ele realmente, nós andamos como Ele andou, nós o seguimos, nós o imitamos, nós somos guiados por Ele, porque Ele é o nosso bom pastor. Então, quando olhamos para esse verso 27, nós temos aqui algumas verdades que eu destaco rapidamente. Primeira coisa, há um aspecto de pertencimento. Minhas ovelhas, nós pertencemos a Ele. Nós somos ovelhas dele. Que coisa maravilhosa, não? Aos judeus ali que o rejeitaram, vocês não são minhas ovelhas. Vocês não pertencem a mim. Mas a nós ele diz, vocês são minhas ovelhas. Quer dizer que ele sabe quem eu sou e ele sabe quem você é. Ele conhece, o pastor conhece cada ovelha pelo nome. Ele disse isso também. Conheço as minhas ovelhas pelo nome. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. E quando ele morreu na cruz, morreu por mim e por você. Não é uma visão coletiva de um rebanho, mas é uma visão individual e depois coletiva. Então nós pertencemos a Ele. Ele mostra também que há uma identificação. Estas ovelhas ouvem a minha voz. Nós identificamos a voz dele. Em meio a tantas vozes de religiosos, em meio às vozes filosóficas, em meio às vozes mundanas, em meio às vozes que tentam nos seduzir, como a mulher adúltera lá de Provérbios, em meio a todas essas vozes, nós ouvimos a voz da sabedoria, nós ouvimos a voz do bom pastor, nós ouvimos a voz daquele que é o nosso Redentor, nós sabemos qual é a voz dele, como ela é. Então há uma identificação, há uma intimidade desse pastor com as suas ovelhas e diz, eu as conheço. Elas não são desconhecidas para ele. Conhecer aqui é intimidade. Ele tem intimidade conosco. Eu fico lembrando sempre das maneiras carinhosas do Senhor Jesus, até de exortar a quem lhe pertencia. Como, por exemplo, no caso de Marta, que era a ovelha dele. Quando ela estava lá ansiosa e preocupada com muita coisa, ele fala assim, eu fico imaginando a ternura da exortação que Jesus faz. Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muita coisa. Faz uma coisa só, é necessário. Maria, sua irmã, ela escolheu a melhor parte. Marta, descansa, para com isso. Você está preocupado com coisa que não é importante agora. Mas ele não falava assim com aqueles que não eram suas ovelhas. Com aqueles que não eram, ele fala, vós sois do diabo. Veja como é mudança de tom dele. Com aqueles que não lhe pertenciam, aqueles que eram incrédulos, rebeldes a ele, como esses judeus, vocês não são minhas ovelhas, vocês são do diabo. Mas com as suas ovelhas, ele usa de exortação, sim, mas com ternura. Há um aspecto de discipulado aqui também, não há? Ele diz que elas me seguem. Seguir a Jesus é aprender com ele. Ele disse, em Mateus está assim, em Mateus 11, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Há um discipulado, há um aprendizado de andar com ele aqui, de andar com Cristo e aprender com ele. E o último aspecto que eu falo desse verso 27, é que o Senhor Jesus continua pastoreando a sua igreja. E ele pastoreia, conforme Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 5, ele pastoreia por meio dos pastores fiéis. E ele é o supremo pastor. E os pastores fiéis vão prestar conta ao supremo pastor. E os fiéis pastores vão receber do supremo pastor uma coroa inacessível, cheio de glória. Mas também nesse capítulo 10, ele fala lá na parábola de que o mercenário é aquele, verso 10 em diante, ele fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O diabo também tem os seus pastores. E esses pastores são mercenários. Esses pastores não dão a vida pela ovelha, mas Cristo tem os seus pastores.
E ele pastoreia por meio deles, porque ele é o bom pastor, ele é o supremo pastor. Por último, irmãos, olha o verso 28. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele dá a vida eterna para quem? Para as suas ovelhas. E estas ovelhas jamais perecerão, porque ninguém pode arrebatar da sua mão. Se nós olharmos na parábola, lá no verso 9, nós vemos no capítulo 10, verso 9, o Senhor Jesus diz que Ele é a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Esse negócio de Jesus ser a porta é meio estranho, não é? Como é que Ele é a porta? A porta é de madeira? Mas é lógico que não é isso. Um pastor de ovelha, quando ele saía, o pastor ele vivia em lugar, andando, procurando água, até hoje em Israel, em lugares que tem alguma vegetação, porque lá é muito deserto. Então ele anda vamos dizer assim, no circuito da água. Então tem água ali, ele fica ali um tempo, depois acabou ali, vai para outro lugar. Então ele fica dormindo nesses lugares com as suas ovelhas. E quando ele chega num lugar que tem água, tem um poço ali, ele faz um aprisco cercado de pedras, um muro, imagina um muro de pedras ali, cercado ali, para as ovelhas entrarem ali. E só tem uma porta. E aí, o que o pastor faz? Ele se senta na porta. Não tem porta mesmo, é só a entrada da porta. Então ele senta naquela entrada. Para quê? Para proteger as ovelhas. Ele é a porta. Então só entra as suas ovelhas. E não sai nenhuma das suas ovelhas. E ele está ali atento para proteger as suas ovelhas. Agora pensa nessa imagem aqui com esse texto. Jesus está dizendo: eu dou a minha vida pelas ovelhas. E elas jamais vão perecer. Eu as protejo. Eu cuido delas, eu sou a porta. Eu fico lá guardando elas. Quando elas saem também eu as protejo. Eu não deixo nenhum predador matar, ou não deixo ninguém roubá-las de mim. E eu estou pronto a dar a minha vida por elas, e nesse sentido ele deu mesmo a sua vida pelas ovelhas, ele se entregou pelas suas ovelhas, ele foi moído por causa das nossas transgressões, ele pagou a dívida que constava contra nós, e ele fez isso por quê? Porque ele é o bom pastor. E ele já havia dito isso antes, lá no verso 11 ele diz que é o bom pastor, no verso 15 ele diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Quando nós olhamos no final desse evangelho, e Jesus está próximo da sua morte, João diz lá no capítulo 19, verso 30, que Jesus falou assim: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Ou seja, ele deu a sua vida, consumou esta obra redentora em favor das suas ovelhas. Então, quando ele diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas, significa não só que ele dá a sua vida de uma vez por todas para pagar a dívida destas ovelhas e livrá-las da ira do Pai, como também ele as preserva em todo o seu caminho. E aí nós temos nesse texto Jesus falando que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ele diz: eu as conheço. As minhas ovelhas me seguem, e eu dou a vida por elas. As minhas ovelhas nunca perecerão, e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. O que isso quer dizer, irmãos? É que estas ovelhas que ele dá a vida, lembra do propósito do Evangelho? Que é para crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhais vida eterna. Ele diz: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, para que elas tenham vida eterna, e elas jamais vão perecer, e ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Arrebatar é, ninguém pode tirá-la da minha mão e pôr em outra mão. Ninguém pode nos tirar das suas mãos e colocar nas mãos do diabo. Ninguém pode nos tirar das suas mãos e colocar-nos na perdição, debaixo da ira de Deus. Nós já fomos perdoados porque ele deu a vida por nós. E nada pode nos tirar da sua mão. No verso 29 diz que ninguém pode tirar da mão do Pai. Nós não só estamos na mão do Filho,
mas também nós estamos na mão do Pai. Então a pergunta é: quem poderia tirar da mão do Pai e do Filho um crente? Quem é que poderia tirar da mão do Pai e do Filho aquele pelo qual o Filho morreu? Quem é que poderia arrebatar uma das suas ovelhas que lhe pertencem? Nenhum ser, nenhum homem, nenhum governo, nenhuma tirania, nenhuma oposição. E Paulo diz em Romanos 8, e eu não vou ler por questão do tempo, mas em Romanos 8, verso 31 a 39, Paulo diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quem, se Deus é por nós, só essa parte, quem será contra nós? Ele vai dizer que não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Nem angústia, perseguição, fome, perigo ou espada, principais ou potestades. E ele vai mostrar fome ou nudez, e ele vai alistando e dizendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E por que nós somos mais do que vencedores? Porque Ele deu a vida por nós. Nós pertencemos a Ele, e nós fomos dados a Ele pelo Pai. E nada pode nos arrebatar das suas mãos. Ele é o bom pastor, Ele está na porta do aprisco, Ele está no campo, Ele está no deserto, Ele está no caminho estreito, e nós estamos seguindo Ele, seguindo Ele, seguindo Ele. Há uma imagem interessante quando George Bush, filho, aliás, pai, atacou lá o Golfo e colocou fogo lá nos petróleos, lá, explodia coisa lá. Aí tem uma cena de tudo isso explodindo. Imagine só, explosões em lugares de petróleo. Deve ser uma coisa absurda, de dar medo em qualquer um. Mas tinha um pastor com as ovelhas tranquilamente andando e seguindo o pastor ao redor dele. Sabe por quê? Porque as ovelhas, quando estão com o seu pastor, elas não temem a morte. E sabem que o pastor dá a vida por elas. É assim a nossa caminhada. Agora, a pergunta é: você crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? E crendo nisso, você crê que tem a vida eterna? Esse é o propósito do Evangelho, de mostrar isso. Finalizando, irmãos, e aplicando, como é doce ouvir a voz do bom pastor. Às vezes a gente está tão aflito, tão angustiado, tantas preocupações, diante de tantas coisas que ouvimos, e a gente pega a Bíblia, lê, medita, ouve o que ele tem a dizer, nosso coração se acalma. Ele nos ensina que não temos que temer a nada. Que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, pelo que nós não temeremos. Quando nós ouvimos a voz dEle, nós não somos enganados pelas vozes do mundo, as vozes que tentam nos seduzir, as vozes que tentam nos afastar dEle. E quando a gente começa, porque tem ovelha que desvia um pouquinho do pastor, né? Por isso ele tem um cajado. E quando a ovelha foge muito, um detalhe importante: o pastor quebra a perna da ovelha. Depois cura, para ela andar junto com ele. Ela vai andar no colo dele até curar, e depois ela vai ficar sempre do lado dele. Então, às vezes Jesus quebra a perna da ovelha. Está querendo sair demais, está querendo ouvir outras vozes, está meio que... E aí chama, e ouve, identifica, mas está um pouco seduzido pelas outras vozes, ele vai lá e quebra a perna. Fala: vem cá, até curar. Aí a ovelha fica boazinha e anda do lado do pastor. Mas o seu cajado não só corrige, protege, consola e nos guia. E é assim que nós caminhamos, sabendo que o bom pastor deu a vida por nós. E se ele deu a vida por nós, nada pode nos separar do seu amor.
nada pode nos impedir de herdar a vida eterna. Nada pode impedir de nós entrarmos no descanso. Sabemos que enquanto aqui caminhamos com Ele nos guiando, caminhamos por vales da sombra da morte, caminhamos por abismos, parece se afastar um pouquinho, cai no abismo, mas a gente olha para Ele, vai seguindo enfileirado pelo caminho estreito, sabendo que um dia chegaremos na planície, chegaremos a novos céus e nova terra, chegaremos à cidade eterna, a Nova Jerusalém. Enquanto caminhamos, então devemos dizer como o hino 177 diz, nós vamos cantar daqui a pouco: firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Você está firme nas promessas de Jesus? Continue ouvindo a sua voz e tendo o seu coração guiado por Ele através das Escrituras, até aquele dia em que nós encontraremos face a face o bom pastor. Será um dia glorioso.